É uma história que acontece no Rio de Janeiro, em 1868, e ela começa numa taverna, num bar, quando um moleque, né, Vitorino Kissama, ele pede ajuda de um inglês que estava de passagem pela cidade, né, o Daniel Woodruff, para encontrar a mãe dele, que era uma escrava que havia sido vendida para um destino ignorado. É claro que o inglês, né, acha essa história toda muito estranha, né, eles acabam tendo um primeiro confronto, uma primeira luta, né, e a partir daí eles vão formar uma dupla que vai andar pela cidade, né? Tanto nos salões da corte como nas moradias dos cortiços. Né? E a partir de então eles vão fazer uma investigação. Quem conta a história mesmo é o Daniel Woodruff. Né? Tem duas razões para isso. A primeira razão é que eu imaginei que o Daniel Woodruff, quando ele estivesse bastante velho, né, ele teria escrito a sua autobiografia e as suas memórias, digamos assim, e o texto nada mais é do que a transcrição dessas memórias. Né? Eu gosto muito dessa coisa de literatura memorialista, né? Essa coisa de você recordar passagens da sua vida, né? Porque tem um tom assim mais analítico, tem um tom mais saudosista. E o outro fato, né, talvez mais importante, é porque se eu contasse essa história do ponto de vista de um brasileiro, ou seja, de alguém que estivesse vivendo no Rio de Janeiro daquela época, né, seria como contar a história a partir do ponto de vista de um gato escaldado. Então a pessoa, por exemplo, o narrador, ele precisa descrever certas peculiaridades da cidade. Como funcionava o sistema de escravidão urbana, como funcionavam, por exemplo, as maltas de capoeira, como é que era a luta entre os nagôs e os guaiamuns, né? Esse tipo de coisa que saltaria aos olhos, né, de um estrangeiro, seria altamente comum, né, para quem vivesse ali na cidade, vivesse naquela época. Então por isso que a história ela é contada de um ponto de vista estrangeiro. Eu acho que eu nunca pesquisei tanto, né, para escrever um livro antes. Né? Então eu fiz uma pesquisa bibliográfica, em primeiro lugar, então eu fui ler vários livros de história, né, vários livros a respeito da capoeira, principalmente os livros do Carlos Eugênio Líbano Soares, que assina o pós-fácil do livro. Né? Ele foi, digamos assim, a minha principal referência bibliográfica. Mas eu também pesquisei outras coisas que nada tinham a ver com a capoeira. Por exemplo, né, o contexto histórico, né, como é que era viver no Rio de Janeiro em 1868, o que as pessoas faziam naquela época, como elas se divertiam, como é que eram os hábitos, os costumes, como as pessoas se vestiam, o que as pessoas comiam, por exemplo. Então, além de pesquisar nos livros de história, eu pesquisei muito na própria literatura brasileira da época, principalmente Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis e a Luísa Azevedo, porque são autores que falam muito sobre a cidade do Rio de Janeiro, ali em 1860, 1870, que é o momento em que se passa a nossa história. E também, num segundo momento, né, eu fiz a pesquisa em loco, quer dizer, eu viajei, eu fui para o Rio de Janeiro, eu visitei os locais, né, em que as cenas acontecem. Eu estive, por exemplo, na Rua do Ouvidor, eu estive nos Arcos da Lapa, eu estive, por exemplo, lá na Praça Tiradentes, né, que era a Praça da Constituição na época. E essa pesquisa de campo, né, sem dúvida alguma, ela foi crucial para que a história ela tomasse determinados contornos. Né? Eu tinha muito medo, por exemplo, de escrever, como eu não sou carioca, né, eu não conheço o Rio de Janeiro como uma experiência cotidiana. Eu tinha muito medo de cometer erros, por exemplo, de localização, né, erros topográficos. Então foi muito importante para mim ter estado lá onde a história aconteceu e caminhar por aquela região, caminhar mesmo, ver quanto tempo levava, por exemplo, para você ir do Largo do Machado até a Lapa, por exemplo. Tudo isso foi fundamental para o livro. Em algum momento eu tive a impressão que todos os personagens dessa história são reais. Né? Todos. Inclusive o Vitorino Kissama, que é pura invenção. Mas por que eu estou falando isso? Porque
a pesquisa que eu fiz, ela procurava identificar como era o modo de vida dessas pessoas. Como é que era o modo de vida de um escravo, ou talvez até um escravo foragido, na cidade do Rio de Janeiro de 1868. Como é que era uma roda de capoeira, como é que era a luta entre as maltas, entre as gangues, né, principalmente os nagôs e os guaiamuns. Então, nesse sentido, embora o Vitorino Kissama seja fictício, embora o Daniel Woodruff seja um personagem fictício, eu acho que eles têm muito de realidade, porque eles estão servindo, né, de protótipo, né, para um tipo de pessoa, para um tipo de personagem que eu acredito, né, realmente existiu naquela época. Agora, também tem na história, por exemplo, o José de Alencar. O José de Alencar, que era um escritor muito conhecido naquela época, mas ele era também ministro da Justiça nesse período. E ele vai ter uma participação na trama que é crucial. Aparece também, por exemplo, a Princesa Isabel, o Conde de certa maneira, o imperador, né, Dom Pedro II. Então todas essas figuras elas são reais, mas de alguma maneira elas estão contribuindo para a ficção. E as personagens fictícias, né, elas são inventadas, mas de alguma maneira elas estão contribuindo para a realidade, né, que eu tentei criar para o Kissama, o Império dos Capoeiras. Até 1850 havia o tráfico negreiro. Então o negócio mais lucrativo que existia no Brasil era o tráfico de gente, o tráfico de escravos, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz, que impediu o tráfico, né, que proibiu o tráfico, né, a partir de 1850, houve uma leve valorização do trabalho livre no Brasil. Isso fez com que uma certa classe média aparecesse, né, na cidade do Rio de Janeiro, que eram os filhos de militares, filhos de políticos, filhos de fazendeiros que estavam estudando medicina, que estavam estudando direito. Então esse pessoal, né, começou a pensar o Brasil de uma maneira diferente, né? Então até então você tinha uma classe média ou uma classe rica ligada aos padrões culturais europeus, e você tinha os escravos que tinham a sua cultura, né, que era a sua música, os seus costumes e, claro, a sua capoeira. Esse pessoal, eles começaram a olhar, eles tinham uma formação europeísta, né? Eles começaram a olhar, por exemplo, para a cultura europeia, mas começaram a olhar também para a cultura local e começaram a fazer uma espécie de uma fusão, começaram a fazer uma espécie de uma mistura desses elementos. E daí surgiu aquilo que hoje nós podemos chamar de cultura brasileira. Por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, que viveu justamente nessa época, né, ela teve uma formação musical pautada pelos clássicos europeus. Mas ela era muito curiosa e ela olhava para o terreiro, ela olhava lá para os negros, para os escravos, o que eles estavam cantando, o que eles estavam dançando, os batuques, as umbigadas, os lundus. O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa música negra e vai fundir com a música europeia, e daí vai sair uma nova forma de música que vai ser aquilo que nós chamamos hoje de música brasileira. Isso aconteceu com a literatura, isso aconteceu com o teatro, isso aconteceu com várias formas de expressão cultural. Então, o Kissama, o Império dos Capoeiras, é uma história de aventuras, mas o pano de fundo, na verdade, é a formação da cultura brasileira.